Aí, pessoal, feito essa caminhada, a gente chega, então, de fato, em planejamento governamental, né? Que é o nome da nossa disciplina. E o que vem a ser, então, o planejamento governamental, né? Então, eu disse a vocês que o Brasil ele precisa fazer essa travessia do Estado herdado para o Estado necessário. Assim sendo, o planejamento governamental ele assume esse papel importante, né, a partir da definição do que são os problemas e o que são as soluções, o que são as causas e o que são os efeitos, o que são os riscos e o que são as oportunidades. Toda situação ela traz riscos, ela traz oportunidades, né? Toda situação tem um ponto forte e um ponto fraco. Então, o planejamento estratégico, o planejamento governamental, ele tem esse papel de identificar o que é força e o que é fraqueza num país, numa categoria, numa região geográfica, na economia, na sociedade, né, nas políticas sociais, se é que existem, entendeu? Então, o planejamento governamental, ele constitui-se em um instrumento através dos quais novas interrelações sobre determinações, pontos críticos para implementação de políticas terão que ser identificados, definidos e processados. Então, a partir da realidade identificada em um país, em uma cidade, em um estado, né? Quais ações se faz necessárias ser implementadas, por quanto tempo, qual recurso que vai ser usado, quais os sujeitos envolvidos. Então, esse é papel, esse mapeamento, esse raciocínio é papel do planejamento governamental. Só assim os novos problemas poderão ser equacionados mediante políticas específicas, por exemplo, através da rede de poder local, com alocação de recursos sendo decidido localmente. Então, não adianta, né? Você tem que pensar a realidade, os problemas na realidade que ela se apresenta. Ou também não é só pensar problemas, não. Às vezes é uma questão que deu muito certo e que precisa ser ampliada, né, para outros lugares, para outras realidades, para também fazer efeito em outras realidades que precisam ser ampliadas, tá bom? Então, o planejamento governamental, ele ajuda nessa transformação de estado herdado em estado necessário, e para tal deve contemplar os interesses da maioria da população. E quando eu chamo a atenção, quando eu falo a maioria da população, vocês têm que lembrar que nós estamos num país de diferenças continentais. A maioria da população ela tem necessidades básicas. A maioria da população tem necessidade de comer, tem necessidade de casa para morar, tem necessidade de trabalho, tem necessidade de ter um lugar seguro para dormir. Então, necessidades básicas, a maioria da população tem necessidade de estudar. Quantos jovens, crianças, nós ainda temos fora da escola? Quantas crianças, quantas mães estão impedidas de trabalhar por não ter creche na região? Está me entendendo? Quantos jovens estão desempregados? Então, quantas pessoas, depois que completa 50 anos, já não conseguem emprego? O mercado de trabalho já não absorve. Como está a situação dos negros, dos povos indígenas? Para dizer a vocês que essa é a maioria da população. Entendeu? Então, estou chamando a atenção de vocês aqui para vocês saberem que não é tarefa fácil. Planejamento governamental não é tarefa fácil, mas precisa ser feito. Então, o certo é que o estado necessário é ainda um projeto e para isso exige que as práticas herdadas do passado sejam radicalmente transformadas, tais como clientelismo, iniquidade, injustiça, corrupção, ineficiência. Então, vocês imaginam que o estado necessário, ele ainda não é uma realidade entre nós. E agora, então, depois desses 4 anos de Bolsonaro, eu
certifico para vocês que ficou mais distante ainda, né? Então, é uma situação bem complexa que a gente precisa estar atento. E aí a gente vai ver o seguinte: quando a gente fala de planejamento governamental, existem formas de planejar, existem modelos de planejar, existem metodologias de planejamento. E agora a gente vai ver um pouquinho como são essas metodologias